Bom dia, sétimo ano. Já começo com um aviso importante. Data da prova, dia 15 de junho. Vai ser... Bem, pelo menos eu pretendo que seja o capítulo 4 inteiro. Que a gente acabou de ver sobre Renascimento e Humanismo. É um capítulo grande e ele tem bastante informação. Então, espero aí fazer uma prova bem equilibrada entre os assuntos. E hoje a gente começa mais um capítulo, o segundo capítulo desse bimestre, que esse bimestre praticamente ele é dividido em dois. Temos o Renascimento e o Humanismo e agora reformas religiosas. Agora a gente vai ver sobre as mudanças no pensamento religioso em si. O que aconteceu nesse momento do modernismo europeu que fragmentou o cristianismo. Vocês já devem saber, existe mais de uma igreja cristã. Tem a igreja católica, que é a mais velha, a original. Tem igrejas protestantes, anglicanas, calvinistas. Temos as neopentecostais, que são as mais, digamos, variadas no Brasil. Tem uma grande variação de igrejas neopentecostais no Brasil. Temos batistas, temos adventistas. A variedade é muito grande. E tudo começou a fazer... Nesse meio cristão, tudo começou a fazer essa grande divisão nesse momento. A gente aprendeu que existe uma outra divisão antes dessa. Uma divisão que aconteceu ainda quando tinha o Império Romano, que foi a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Só que essa divisão, esse cisma, que é chamado, o cisma é quando há uma separação. Esse cisma, ele acontece de uma maneira muito institucional. Estava muito ligado ao Império Romano e às questões de Roma e Constantinopla, que era a capital do Império Romano no Oriente. Como já havia tido a separação política para ter uma administração do Império em duas partes, nesse momento tem-se a divisão também religiosa, com o Império Romano Oriental mantendo características da religiosidade cristã muito diferentes da questão do catolicismo, que ele estava em volta da figura do Papa. A grande diferença entre ortodoxos e católicos é essa questão de que na Igreja Católica a liderança está centrada no Papa. A ortodoxa ela gira em volta do patriarcado, dos patriarcas da Igreja Ortodoxa. Isso é uma grande diferença. Só que esse cisma ele não criou outros cismas, porque ele foi muito bem planejado e pensado. Já o que a gente vai ver das reformas religiosas, as que aconteceram foram uma implosão de cismas. Foram vários cismas ao mesmo tempo e muitos tinham um pouco de diálogo entre as partes. E por isso que começou vários a acontecerem. Não foi planejado esse cisma, diferente do que foi com a Igreja Ortodoxa. Durante o período moderno, muitas transformações ocorreram na Europa. Neste capítulo, vamos estudar o contexto do surgimento das reformas religiosas que geraram mudanças profundas nas sociedades daquela época. Primeiro vamos entender como era a Europa naquele momento. Como vimos no capítulo 4, houve uma grande difusão de ideias humanistas durante o período que ficou conhecido como Renascimento. A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, com a substituição do pergaminho pelo papel, muito importante porque o pergaminho ele dá um pouco mais de trabalho para ser completado
e ser confeccionado. O papel era muito mais fácil de se fazer e em maior quantidade. E também a invenção da prensa móvel. E a prensa móvel ela foi extremamente importante para isso, que contribuíram para diminuir os custos e o tempo de produção dos livros. A gente vai ver mais sobre a prensa daqui a pouquinho. Com um volume maior de ideias e informações circulando de maneira mais rápida, houve uma aceleração no processo de transformação na sociedade europeia. Por quê? Se as inovações, as ideias estão circulando mais rápido as pessoas sabem dela e mais rápido as pessoas discutem ela. Então, ela não só circula mais rápido, ela evolui mais rápido. Porque com essa velocidade de troca de informações, a ideia ela cresce, ela se modifica, ela tem críticas, ela tem adições. Ela pode até mesmo ser provada errada ou ser comprovada certa. Então, as ideias elas começaram a circular de uma maneira que eles não estavam acostumados, porque não se tinha essa tecnologia anteriormente para fazer que a informação fosse rápida. E hoje, por exemplo, a gente tem na nossa sociedade uma capacidade de transmitir informações que é inédita na história humana. Inclusive, a nossa era, a era que a gente está é a era da informação. Porque tudo no mundo gira em torno de informação. O nosso mundo é muito conectado. Em questões de segundos eu posso acessar, por exemplo, um livro que foi escrito no Japão, um livro russo, chinês, o que antes demoraria meses aí, se não mais de um ano. A questão da tecnologia de informação conectou mais o mundo e fez as ideias girarem muito mais rápidas e irem e voltarem de uma maneira impressionante. Nessa época estão começando a ter um avanço nessa velocidade. Não é nada perto do que é hoje, que a gente consegue informações em questões de segundos, mas já era muito mais rápido do que era durante a Idade Média. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica. Fé. O que é fé? A gente fala tanto de fé. O que é fé? É um sentimento que leva o indivíduo a acreditar incondicionalmente em ideias e princípios que não podem ser explicados ou comprovados de maneira científica. Ou seja, a fé ela sempre está relacionada ao distante. Ou não necessariamente ao distante, mas ao que você não pode ter provas físicas dela. A fé a base da fé é o acreditar. Você está acreditando que aquilo existe, que aquilo está certo, aqueles são os princípios. E não se deve ser questionada a questão de a pessoa poder acreditar. A pessoa pode acreditar no que ela quiser. Mas a pessoa pode questionar coisas que possam soar estranhas para ela. Porque é fácil, por exemplo, uma pessoa criar uma ideia e vendê-la como fé. E pessoas começarem a acreditar nessa ideia como fé. E de fato as pessoas que acreditarem terão fé, mas quem está por trás disso é uma pessoa. Então a questão de fé sempre foi muito complicada, e é complicada de se falar. A prensa móvel de Gutenberg. A gente vai voltar para a questão da prensa. No século XV, o alemão Johannes Gutenberg aprimorou a técnica de impressão em tipos móveis. Nesse procedimento, os tipos móveis constituem uma espécie de carimbo de metal, com as marcações das letras. Esses tipos são organizados de acordo com o texto que será impresso e uma tinta é aplicada sobre eles. O que é tipo, professor? Não estou entendendo. Tipo, até para explicar o que é tipologia, que é o estudo de letras, o tipo é o referente a, digamos, o A, o B, o C, o kanji japonês, kanji chinês, coreano. O tipo é o símbolo que representa, pode ser uma ideia já formada, um som, ou até um conceito. Isso é o tipo.
E a prensa ela é organizada como se fosse para carimbar um pedaço de papel, já com as informações escritas através dos tipos em metal. Eu não sei se vocês já viram ou sabem o que é um carimbo. Mas no carimbo, as palavras que é carimbadas, elas estão ali. Você só passa na tinta e bate no papel. A prensa de Gutenberg, ela seguia mais ou menos essa ideia do carimbo. Depois, os tipos são pressionados contra uma superfície, em geral de papel, gravando assim o texto. Um processo semelhante ao inventado por Gutenberg já era utilizado em algumas regiões do Oriente, porém sem a mesma eficiência. Até então, grande parte dos livros na Europa era produzida artesanalmente, por meio de cópias escritas à mão. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu forte tradição na produção desse tipo de livro, feita por monges chamados copistas. Dessa maneira, a prensa inventada por Gutenberg permitiu que os livros impressos fossem produzidos com mais qualidade e rapidez, ampliando sua difusão e contribuindo para que a Igreja perdesse parte do poder que possuía para deter muito do conhecimento escrito no período. Por que a prensa foi tão importante? Porque ela acelerou o processo. Como a gente viu, quem escrevia os livros, geralmente não é uma regra, geralmente eram monges chamados de copistas, que eles tinham a função de pegar um livro, foi escrito por um autor, aí eles vão ler o livro e vão copiar o que está escrito no livro no papel. Só que estamos falando de seres humanos. Seres humanos que têm limites físicos para copiar. Então, é complicado para uma pessoa, por exemplo, produzir 100 livros de uma semana. Não dá. Às vezes o livro tem 200 páginas. Como você vai escrever 2.000 páginas de uma semana? Podia ser que tinha um ou dois que conseguia, sim, mas ia ser extremamente exaustivo, ele ainda teria mais livros para escrever. Então a prensa de Gutenberg ela tira a questão do esforço humano na questão da escrita, porque ainda precisaria de um ser humano ali para ajeitar os tipos na prensa. E também ela acabou abrindo possibilidades para que livros fossem escritos e impressos fora dos meios dos monastérios, que eram parte da igreja. Então, a igreja antes era, digamos, ela tinha um monopólio, quase um monopólio, da produção de livros. Praticamente só ela produzia livros dentro da Europa, praticamente. E quando se inventa a prensa, quem tem dinheiro, aí estamos falando de burgueses, de alguns nobres, podia bancar uma e você vai ter vários locais que começam a fazer essas impressões. E além de acelerar o processo, porque às vezes, por exemplo, um mesmo livro está para ser impresso em 5 locais diferentes. Então, ele está saindo mais rápido e em maior quantidade. A prensa Gutenberg ela acabou abrindo mais a questão da produção de livros, o que é bom. É bom você não ter monopólio. O monopólio ele tende a levar um domínio sobre aquela coisa. E o livro é uma coisa muito importante. É um conteúdo de conhecimento. A influência das ideias humanistas na fé cristã. Durante o Renascimento, aumentaram as críticas à Igreja Católica. A valorização do indivíduo, disseminada pelos pensamentos humanistas, contribuiu para que a fé pessoal ganhasse força, diminuindo o papel de mediação da Igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. Ou seja, a ideia dos humanistas, de que o ser humano é o centro do universo e que ele é que deve decidir os seus caminhos, ele acaba criando uma crítica a uma fé que ela é pautada numa grande instituição. A Igreja Católica ela é uma grande instituição. Ela tem uma hierarquia própria, tem toda uma estrutura própria, ritos bem definidos, dogmas bem discutidos e estabelecidos.
Então, ela tem uma série de estruturas que se a gente parar para pensar, para ela é boa porque ela se mantém firme, coesa. Há poucas, digamos, brigas dentro da igreja em questão, por exemplo, a dogmas. Dogmas não se discutem. Os que foram discutidos acabaram em separação. Os que discordaram dos dogmas viraram igrejas protestantes. E essa estrutura, ela é boa para se manter firme até em questões de crise. Só que para o momento, naquele momento, os humanistas com essa ideia nova que eles estavam trazendo gerou uma discussão dessa validade de preciso de uma instituição para poder rezar. E aí que começou aos humanistas começarem a entrar nesse meio de fé e discutirem as questões de fé aos olhos do humanismo. O humanista holandês Erasmus de Roterdã, por exemplo, defendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio de interpretação direta da Bíblia pelos fiéis. Ou seja, você pega a Bíblia, você lê ela e tem a sua interpretação. Para Roterdã, sua interpretação ela é válida. Na Igreja Católica, a Igreja tem a sua interpretação da Bíblia e ela passa essa interpretação aos fiéis. Sem a necessidade, segundo Roterdã, de uma religião grandiosa com rituais complexos. Ou seja, ele estava falando que não era preciso da Igreja Católica para poder ter fé em Cristo. Naquele período, diferentes pensadores passaram a condenar a autoridade do clero sobre os monarcas, e práticas comuns da Igreja começaram a ser vistas de maneira negativa. Como assim, professor? O rei não é quem manda? O rei manda, sim, isso é óbvio. Mas o rei também tem fé. Então, tivemos muitos casos de cleros, geralmente bispos, alguns padres, que a influência deles sobre o rei era tanta que praticamente era ele quem mandava no reino. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas era questionada, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Além disso, alguns de seus membros eram acusados de atos de corrupção, como a simonia, que consiste na comercialização de objetos considerados sagrados. Vou explicar alguns desses. Primeiro, posses de riqueza. A posse de riqueza, inclusive, ela é bem questionada dentro da igreja. Por exemplo, os franciscanos, que é uma ordem religiosa que tem como base os ensinamentos de São Francisco, as ideias de São Francisco, eles fazem um voto de pobreza e eles têm poucas posses pessoais mesmo. Os franciscanos, eles tendem sempre a ter poucas posses pessoais. E na época não se tinha muita questão de, dentro do clero, uma coesão, uma ideia unificada sobre um padre pode ter posses ou não pode ter posses. Se pode, até quanto? Como tem que ser essas posses do sacerdote? Essas coisas não eram muito coesas naquele momento. Hoje em dia, já depois de muito, muito tempo, já tem uma coesão mais ou menos da questão da posse dos padres. Mas a principal crítica é que... Desculpa, gente. A principal crítica também vem da questão de que, como os padres, eles almejavam, dentro de toda a lógica da Igreja Católica, seguir a vida de Cristo, ele escolheu ter uma vida humilde. Então, ter posses ia ser contra essa humildade cristã. Quando estou falando de bem de Jesus Cristo. Então, a crítica das posses era muito válida. Tanto é que católicos que não aderiram ao cisma, continuaram sendo católicos, fizeram essa crítica e essa crítica foi debatida dentro da igreja. Então não era só o pessoal de fora, não era só os humanistas, por exemplo, que faziam essas críticas. Já aconteciam há um tempo.
O enriquecimento da própria igreja. A igreja, ela tem... Assim, eu acho que nem preciso explicar, mas tem a questão do dízimo, que é a contribuição que os fiéis eles devem fazer, não é que tem que fazer. O dízimo ele sempre foi, digamos, na escrita, algo opcional. Só que nesse momento, até um pouco antes, já está, eu acho que desde a baixa Idade Média, a questão do dízimo ela sempre foi tipo, você deve, mas eu vou tentar te obrigar a fazer. Então meio que as pessoas, em algumas situações, não eram todas, é errado a gente generalizar em história. Generalizar em história geralmente leva ao erro. Mas era comum paróquias meio que deixarem implícito que você tinha que contribuir com o dízimo. E o que é o dízimo? Seria você contribuir, isso na época, hoje não, hoje já é bem diferente. É contribuir com a igreja com 10% do seu lucro para poder mantê-la. Mantê-la como? A igreja de construção precisa de manutenção. Às vezes ela precisa ser construída, às vezes é só uma capela, precisa se construir uma igreja. Precisa-se também de dinheiro para alimentar o clero, que inclusive não tinha nem que ter trabalho. O trabalho do clero era rezar, ponto. Ele seria sustentado por esse dízimo que é dividido entre toda a igreja. O dízimo ele também serve, por exemplo, para obras de caridade, de poder comprar mantimentos para levar para as pessoas pobres. Então, esse era o funcionamento de arrecadação principal. Mas também tinha arrecadação, por exemplo, de turismo religioso. Se a igreja ela tem uma relíquia sagrada... como assim relíquia, professor? Exemplos. Durante as cruzadas, se teve uma procura pelas relíquias da vida de Jesus Cristo. Por exemplo, a cruz que ele foi pregado, a lança que furou o seu peito. Essas relíquias, digamos, o Santo Graal, que é o cálice que foi usado durante a Santa Ceia. Essas relíquias, elas, dentro das relíquias cristãs, elas são as maiores, porque é diretamente relacionada a Cristo. Mas também tem outras relíquias que é relacionada a santos. Por exemplo, a lança de São Jorge, que São Jorge usou na história que se conta dele para matar o dragão. As vestes de São Francisco, vamos pensar em outro. As sandálias de Santa Luzia, as relíquias católicas, não só católicas, cristãs, em alguns casos cristãs, por exemplo, uma relíquia que teria pertencido a São Paulo. Por exemplo, a espada que matou São Paulo. Ela seria uma relíquia. Professor, não é a espada que matou ele? Então, ela teria o sangue dele, o sangue de um mártir, um dos maiores líderes do cristianismo, e por isso seria muito importante. É o valor simbólico e histórico que tem aquele objeto, que faz dele uma relíquia. E essa relíquia, ela atrai gente. Quando atrai gente, isso atrai, por exemplo, um crescimento no turismo. Inclusive no Brasil, isso é bem comum. Tem cidades no Brasil que elas vivem do turismo religioso. Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte na questão de Padre Cícero. Lá tem-se a questão de pessoas irem para lá para pedir a intercessão dele. Temos a questão religiosa, até fora do catolicismo. O Templo de Salomão, da Igreja Universal.
se vocês não sabem, ele atrai a atenção principalmente dos seguidores da Igreja Universal, mas também de outros neopentecostais e até pessoas leigas, leigos não, fora da religião, que vão para lá conhecer o local. Então, temos vários exemplos. Aqui no Brasil, o maior do catolicismo é a Aparecida do Norte, que é um templo, o maior templo brasileiro, primeiro, e também dedicado a Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil dentro do catolicismo. Então ela tem uma força de apego dos católicos brasileiros muito forte, e até fora do Brasil. Então temos hoje ainda a questão do turismo religioso. O Cristo Redentor, gente, o Cristo Redentor é um turismo religioso. O Cristo Redentor não pertence à cidade do Rio de Janeiro. Ele pertence à igreja católica. Quem administra o Cristo Redentor é a Igreja Católica. E esses locais, eles têm os seus motivos em si para ter esse turismo religioso. Por exemplo, a Aparecida do Norte tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é uma relíquia. Então, a questão da relíquia era muito importante. Porque às vezes até uma relíquia estar numa cidade significa que aquela cidade vai ter turismo, vai ter gente passando, e por isso ela vai ter desenvolvimento. Nessa época era muito pesado isso. E através disso, e também de outras, são muitos meios, a igreja foi enriquecendo. O que cai naquela contradição da humildade da vida cristã. E os atos de corrupção vêm da questão de comercializar objetos sagrados. Por exemplo, tinha gente que comercializava água benta. Vou te vender um frasquinho de água benta. Dentro até das regras cristãs, não se devia fazer isso. Estava errado. Então, os humanistas, que tinham muito a questão da racionalização, eles começaram a ver contradições da época dentro do clero. Muitas das críticas vinham dentro da própria igreja, já falei até para vocês. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deveriam estar fundamentados em riqueza, luxo e ostentação. Ostentação é você mostrar o que você tem. O luxo e a ostentação do alto clero incentivaram a construção de igrejas imponentes e ricamente adornadas e ornamentadas. Temos uma fotografia aqui do interior da igreja de São João, construída no século XVIII, XVI, na Itália, que é todo decorado em ouro. As decorações dele são em ouro. Aqui dá pra ver bastante a questão do ouro. Aqui em cima temos um retrato do Erasmo de Roterdã. E é isso, turma. A gente vai parar por aqui. Vamos lá pro nosso grupo, discutir a matéria, falar um pouco. Sei que vai ter o que falar, porque todo mundo tem fé. Até quem não tem fé, na verdade não é que não tenha fé. Todo mundo tem fé. O ateu mesmo, ele tem fé de que nada acredita. Porque ele não pode provar que nada acredita. E nem desprovar que nada acredita. Então, ser ateu também é questão de fé. Então, todo mundo tem fé. Vamos lá conversar sobre a matéria. É um ponto importante. E vamos fazer umas atividades também em aula. Beleza? Vamos lá pro Telegram.